Meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés de lótus. Por favor, Senhor, salva-me. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, Senhor, mas dizei, Senhor, sua palavra, e eu serei salvo. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a esta live de hoje. Para quem já está participando, para quem já está assistindo essa live, tomando conhecimento dessa live, se puderem compartilhar para que mais pessoas possam saber disso. Outra coisa, curtam e me sigam nas redes sociais. Se vocês entrarem no Instagram, que é uma das redes sociais, ali você tem um link para todas as plataformas, para todas as redes que eu faço parte. Então vocês, através desse link, vão me seguir em todas elas. Estão concentradas todas ali. Hoje, eu não posso dizer que é um dia especial, mas eu vou falar sobre um tema que eu prometi ontem. Eu vou falar sobre um tema que eu não vou dizer relevante, mas que é super importante, que é crucial que a gente saiba, que é a meditação. A meditação, ela tem um propósito. A meditação não é uma experiência como qualquer outra que a gente conhece. Na verdade, todas as experiências que a gente vive nesse mundo, todas, elas têm por finalidade desfrutar da criação. A meditação, ela tem a finalidade, ela tem o propósito de você, ao mesmo tempo que você desfruta dessa vida, ao mesmo tempo que você pode ter êxito, pode ter sucesso em empreendimentos que você venha a ter, ao mesmo tempo, ela te leva a ter o conhecimento do que é divino, a ter o conhecimento do que é imortal, a ter o conhecimento que é a solução para esta vida. A meditação é a solução para esta vida. A meditação é a solução para a morte. A meditação é a solução para a doença. A meditação é a solução para a existência. Porque a meditação coloca você em contato com sua essência. Lhe dá essa oportunidade, lhe dá esse acesso a estar dentro. Por isso, sua importância em nossas vidas. E eu sei que a sede, a busca que existe dentro do ser humano, ela é necessária. E eu sei, eu tenho experimentado e tenho vivido isso desde minha infância, que não é o propósito de muita gente. E o que realmente eu posso fazer? Absolutamente nada. Por quê? Porque eu não sou nada mais além do que um ser que tem a experiência.
Hoje mesmo, de manhã, na hora que eu estava acordando, eu ficava por alguns segundos como se tivesse sob uma decisão. E nesse momento, alguma coisa dentro de mim dizia a importância do que eu ia dizer agora. A importância do conhecimento, a importância de você direcionar, a importância de existir alguém nesse mundo que saiba. A importância de existir alguém nesse mundo que experimentou, que conhece, que sabe o acesso. E essa experiência de alguém nesse mundo que tem esse acesso não deveria, em hipótese alguma, ser subestimada. Eu me lembro que antes, mas bem antes de 1973, eu tenho 68 anos, bem antes de 1973, eu buscava meditação, eu buscava alguém, eu estava indo atrás de pessoas, indo atrás de literatura, para ver se eu encontrava alguém que sabia. Porque no meu coração, lá dentro, na minha sede, na minha busca, eu sabia que era possível. Eu sabia que alguém poderia ter esse conhecimento. Eu pressentia isso, eu sentia isso. De alguma forma, era aquela busca não só de eu quero encontrar meu Criador, eu quero descobrir o que eu sou, eu quero ser o que eu sou. Sabe, eu me lembro que eram perguntas da época, né? Eram perguntas que eu sentia na época, talvez hoje eu sinta de maneira diferente, eu tenha percepções diferentes, mas na época era assim que eu pensava. Eu vou reproduzir para vocês. Eu tinha um bom emprego. É maluco dizer isso, né? Mas eu, com 14 anos de idade, eu tinha um bom emprego. Eu já era desenhista têxtil numa grande indústria, que além de fabricar tecidos, estampava tecidos, criava as estampas que você vê nos tecidos que você conhece. E eu trabalhava ali, desenhando estampas para tecidos, dentro de uma fábrica, dentro de uma grande indústria. E éramos, se não me engano, 12 ou 13 pranchetas numa sala, porque naquela época não havia computadores, era tudo manual, era pincel mesmo, cada dia era como se você estivesse pintando um quadro. Esse quadro foi eu que pintei. Seria como se cada dia você estivesse executando uma obra de arte. E eu tinha 14, 15 anos. E eu ia para esse local. E eu era a única criança, a única pessoa que era menor de idade nessa indústria, nessa fábrica. Eu entrava muito cedo lá. Mais cedo do que eu começo a fazer as lives. Sério. E eu me lembro que eu senti orgulho de sentar naquela sala, naquela prancheta, junto com todos aqueles adultos. Praticamente todos ou quase, eu acho que todos já eram casados, tinham suas famílias, seus filhos. Eu era ainda uma criança, podia ser filho de qualquer um deles. E sabe quando você começa a ter o gostinho de ter um pouco de significado na vida, importância na vida? Eu vim de uma família muito simples. E eu me lembro que eu sentado ali sentindo prazer de estar trabalhando já numa profissão, já estar dentro de uma profissão, já estar exercendo uma profissão, antes mesmo do que muita gente sequer está pensando sobre isso. E eu ali naquela sala,
convivendo com pessoas que eram diferentes do nível intelectual do que eu tinha. Eu era uma criança. E muitas das discussões que aconteciam naquela sala faziam com que eu falasse assim, sabe? Porque eu lembro que vinham perguntas ali entre meus amigos da época, que eram todos. Depois disso eu comecei a ter amigos mais de outras idades, mais adultos, mais velhos do que eu, aparentemente mais sábios do que eu. E às vezes eu escutava coisas assim como: essa vida não tem sentido, essa vida não tem valor. Se não for para eu encontrar a verdade, sabe umas coisas? Se não for para eu encontrar a razão da minha existência, o porquê de eu estar aqui, essa vida não terá valido a pena. Eu escutava essas coisas. E alguma coisa dentro de mim, algo que me fazia sentir especial, algo que fazia com que eu me sentisse especial, dizia para mim mesmo: essa vida vale a pena. Ela já vale a pena. Mas eu olhava, tanto pela literatura, as poucas coisas que eu tive acesso na época, e pelas amizades, né, pelas coisas que a gente conversava, e eu participava muitas vezes, já querendo ser adulto, já querendo interagir nesse tipo de assunto. Eu me lembro que muitas vezes algumas pessoas já chegavam e falavam assim: lá vem aquele papo de novo desse pessoal. Vocês vão discutir isso de novo. E eu me lembro que isso era uma coisa recorrente. Todo mundo falava sobre isso que eu conhecia, tanto no meu trabalho quanto fora dele. Sempre estava metido de alguma forma em situações onde as pessoas discutiam sobre a razão da vida, e alguns vinham trazendo poesias sobre a vida, de beleza da vida, espirituais. E alguns livros, alguns muito doidos da época, lá dos anos 70, 71, 72. E eu me lembro que dentro de mim, na época, era a minha perspectiva de mundo. Eu também comecei a fazer essas perguntas. Qual a razão de tudo isso? Eu também comecei a repetir as perguntas. O que eu estou fazendo aqui? Eu preciso encontrar o sentido da vida. Se Deus existe, se existe a possibilidade de conhecê-lo, se existe a possibilidade da iluminação, se existe a possibilidade do encontro com Ele, se a espiritualidade existe, eu preciso disso. E eu me lembro que de repente eu fui transferido da empresa que eu trabalhei. Eu ainda era criança. Fui transferido da empresa que eu trabalhava em Sorocaba para São Paulo. E ali eu conheci outras pessoas que tinham as mesmas perguntas para si mesmos. E nenhum deles tinha encontrado a resposta. Mas cada um participava de um movimento diferente dessa vida. Filosófico, intelectual, artístico, religioso, científico. Mas todos estavam lá, de alguma forma, trabalhando, vivendo essa vida, escutando suas músicas muito interessantes que eu comecei a conhecer já naquela época. E a pergunta de todos era a mesma. Ninguém tinha encontrado a verdade. Gente, vocês vão entender isso. Ninguém tinha encontrado ainda a razão da existência. E eu já estava com 16 anos. Já fazia uns 2 anos já. Que eu estava no meio desse pessoal. Aprendi com eles a profissão, aprendi com eles sobre a vida, sobre muitas coisas dessa vida. Mas ainda continuava a pergunta dentro de todos eles.
e dentro de mim. E eu e alguns amigos, a gente chegava e falava assim, qual é o caminho? E aí, a conclusão, pelo menos de nós três, os que mais buscávamos consciente isso, os que mais discutíamos isso, os que mais a gente se soltou para isso, e as oportunidades da vida juntou os três. Os três têm o conhecimento, os três aprenderam a meditar. E na época, nenhum dos três sabia. A gente não sabia como e não sabia quem poderia nos ajudar. Mas uma coisa os três tinham em comum. Nós três sabíamos. Nós sabíamos. Que em algum lugar, pelo menos era essa a história, né? Era essa a história das literaturas que a gente tinha. Alguém vivia essa experiência. Isso a gente sabia. A gente lia a história de um personagem ou outro que aparecia aí na mídia. Não na mídia, como a gente conhece na internet, mas assim, estava aí na boca do povo ou na literatura. Alguns livros que escreveram, então tinha aquela fama, saía noticiário. Bom, era o que a gente tinha na época. E eu me lembro que a nossa dúvida era, olhava cada um deles e a gente já estava começando a reconhecer, a filtrar, que eles não sabiam. Já estávamos desenvolvendo essa capacidade. Ele não sabe. Isso que a gente está procurando, isso que a gente está querendo, que é realmente encontrar essa experiência interna, de fato, sem, vamos praticar isso durante anos e anos. Não, nada disso, esquece isso. A gente queria de fato, a gente queria assim, quem conhece, quem é o iluminado, quem recebeu, quem pratica, quem vive, quem sabe, quem já encontrou o caminho. A gente sabia que alguém sabia do caminho. Não assim, teoricamente, não, que alguém vivia isso, que alguém já experimentava isso praticamente em suas vidas, e essas perguntas todas tinham sido respondidas. Essas questões todas tinham sido solucionadas. De onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou, o que é tudo isso, para que tudo isso. Ou seja, todas essas dúvidas não era alguma coisa que alguém iria nos satisfazer falando para a gente. Não. A gente não estava nessa fase de se satisfazer com o que o outro diz. A gente não queria mais. Eu não vou dizer palavras pesadas. A gente não queria mais ouvir sobre isso. A gente queria saber de encontrar alguém que tinha essa experiência. Eu ainda tenho 7 minutos para entrar no tema. Por isso que... Só para vocês entenderem, as coisas que eu passei, não, algumas coisas que eu posso falar. E eu me lembro que a gente foi em alguns lugares, eu fui para São Paulo, em algumas academias de yoga, de espiritualistas, de místicos, aqui em outros lugares. E quando a gente entrava em contato com as pessoas, não era o que a gente queria. A gente queria que alguém soubesse, de fato. Eu me lembro em Sorocaba uma vez, porque a gente saiu de São Paulo, eu fui transferido para São Paulo, depois fui transferido de volta para Sorocaba. Quando eu fui para São Paulo, eu fui sozinho. Quando eu voltei para Sorocaba, a sessão em São Paulo foi encerrada da empresa e foi transferida toda ela para Sorocaba, que já havia, que era mesmo que eu trabalhava quando eu comecei na empresa. Eu voltei para lá. Encontrei as pessoas que ainda estavam na empresa, a maioria delas.
Naquela época não era uma coisa tão assim, itinerante os funcionários. Aposentava na empresa que entrava. Tanto que era uma das características na pergunta da admissão era qual o seu propósito dentro desta empresa. Porque se eles ouvissem uma dúvida, não contratavam. Era, eu quero me aposentar nessa empresa, eu quero entrar para sempre, eu não quero entrar nessa empresa e depois ficar procurando. Não, esta é a empresa que eu quero. Essa era a pergunta que eles queriam ser respondidas. E quando eles percebiam que você queria ficar lá 20 anos, 30 anos e aposentar, eles te contratavam. Hoje é diferente. Era outra cultura. E aí a gente estava lá e uma vez a gente soube de uma pessoa que tinha, sei lá, uns 12, na época eu lembro que era uma coisa parecida com 12 mil pessoas. E a gente foi atrás. Essa pessoa morava numa chácara, já não vive mais hoje, já era de idade na época. E eu me lembro que a pergunta que eu fiz para essa pessoa, que é uma pergunta assim que não é legal você fazer porque deixa a pessoa constrangida e... Bom, não tem nada a ver com isso, né? Eu cheguei para a pessoa e ela estava ensinando todo esse pessoal, tinha dado iniciação de mantras e um monte de coisa. A pessoa tinha conhecido a Índia, visitou, fez cursos, tanta coisa. Intelectual, completamente em outro nível do que eu vivia naquela época, né? Ainda criança, era menor de idade ainda. E eu me lembro que eu e os dois amigos estávamos lá para questionar essa pessoa, para ver se ela sabia alguma coisa. E ela era uma das melhores que a gente tinha conhecido até então. E eu fui duro com ela. Eu fiz uma pergunta. Eu olhei para os olhos dela e perguntei, você já viu Deus? Você tem acesso a Ele? E a resposta foi não. Um dia, esse é meu propósito, essa é minha busca e tal. Bom, propósito, minha busca e estar, eu também tinha. Não era o que eu queria ouvir. Não era a pessoa que conhecia. Entende o que eu estou te falando? A pessoa que eu encontrei não era a pessoa que eu procurava. Por quê? Eu não procurava um grupo intelectual legal, que eu achava legal, que as pessoas... ou um cara que sabia muito, não era o que eu queria. Eu queria saber se essa pessoa tinha a experiência que eu queria ter. Aquilo que meu coração gritava, aquilo que meu coração ansiava, eu queria saber se essa pessoa tinha. Porque se não tivesse, eu não ia ficar com ela. E essa pessoa confirmou para mim, verbalmente, não. E eu perguntei, quanto tempo faz? Ele falou, faz 20 anos que eu estou trabalhando isso. E eu falei, e você ensina para as pessoas mantra? Porque era o que ele conhecia. E quando eu disse que eu fui duro, foi o que eu disse para ela. Você não tem a experiência que eu quero. A experiência que você quer é a experiência que eu quero. Mas você não tem. E eu preciso encontrar alguém que tenha. Muita pretensão minha. Porque eu poderia não encontrar. E eu me lembro que passaram-se meses, alguns meses, 3 meses, 2, 3 meses. Esses amigos meus ficaram um tempo com essa pessoa. E depois saíram também. Mas ficaram um tempo. Aprenderam um monte de coisa. Deve ter ouvido muita coisa boa, porque o cara era inteligente. Mas aí saíram, chegaram para mim e estavam, de novo, todos nós, na estaca zero do nosso propósito. E aí um deles sumiu. Sumiu, que eu quero dizer é o seguinte, a gente, sabe, éramos em 3 e 2, não achávamos um deles mais. Não sabíamos o que ele estava fazendo. E era meio que um acordo nosso.
ou onde cada um for, ou alguma coisa, informasse os 3 para que os 3 pudessem ter experiência, não um só. Era um acordo de 3. E aí eu cheguei para esse colega meu e perguntei para ele, você sabe onde fulano está indo? Ele, olha, eu sei que ele está indo em São Paulo. Eu falei, mas tem que saber o que é. Ele falou, ele não me conta. Eu falei, mas como não conta? Nós estamos juntos num acordo, vamos lá. Aí pegamos ele, todos trabalhávamos na mesma sessão, em pranchetas diferentes, né, em mesas diferentes de trabalho. Aí fomos os 2, pegamos ele e falamos assim, ok, agora você vai ter que contar pra gente onde você está indo. Não, é porque eu quero primeiro saber se o lugar que eu encontrei, a pessoa que está falando lá, se ela tem experiência, porque a gente já teve uma experiência anterior. Aí eu falei, não, peraí, vamos inverter a coisa. Quando estávamos os 3, 2 ficaram, e eu vi que a pessoa não tinha a experiência. Avisei vocês, ele não tem a experiência, não é o que eu procuro, não vão ficar aí. Se vocês quiserem, vocês ficam. E eles ficaram para aprender mais um pouco. Depois viram que não tinha experiência, e aí deixaram aquela pessoa. A pessoa tem seu mérito, tá? Tinha seu mérito, não é esse o ponto. Mas eles chegaram e falaram, ok, ele não tem, então não é, a gente não vai ficar lá. Eu falei, tudo bem, então vamos continuar nessa busca. Aí eu falei para ele, se vocês não tiveram condição, estávamos em 3, e 2 disseram que iam ficar porque achavam que tinham encontrado a pessoa, e só um, que sou eu, disse que não, agora, de repente, vocês podem não saber se aquela pessoa tinha ou não a experiência, e é chegar para nós e falar, não tem. Sabe, a gente tem que ter um consenso. Eu quero saber. Por quê? Porque na hora que eu ver, como da outra vez, eu vou saber, pelo menos, reconhecer se aquela pessoa tem ou não essa experiência. Se não tiver, sinto muito. Vamos continuar a minha busca, vamos continuar a busca. Se vocês quiserem ficar com essa pessoa, fica ou não. Mas os 3, cada um individualmente, tem que ter sua decisão. E aí marcamos aquele mesmo dia. Pegamos o ônibus na porta da empresa, lá em Sorocaba, e fomos para São Paulo, porque era em São Paulo. Fomos lá e aí eu cheguei... na verdade, eu fiquei assim porque ele me mostrou um panfleto. E o panfleto dizia, existe a luz do sol, existe a luz da lua, das estrelas. Me falando das luzes, a luz elétrica, do tipo de luz. Aí ele falava assim, mas existe uma luz que está dentro de você. Essa é a luz de Deus. Eu posso te mostrar essa luz. Isso era a mensagem do panfleto. Na época ainda mimeografado. Os mais antigos sabem o que quer dizer isso. Aí em São Paulo eu fiz a mesma pergunta, eu peguei a pessoa, sentei com ela, e esse é meu amigo que já estava indo há alguns dias, chegou para ele e falou assim, olha, eu estou trazendo uma pessoa que vai te questionar. Ele falou, claro, manda bala. Aí eu cheguei e fui falar com ele. Cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz antes de ir para a reunião, antes de assistir, de escutar o que ele vai falar, eu fui falar com ele. Eu fiz algumas perguntas. E ele me olhou nos olhos e disse assim, esse cara está vivo, tá? Mora em Caxias, hoje. Aí ele chegou e falou para mim assim, eu vejo essa luz melhor do que eu estou vendo você, porque eu vejo ela dentro de mim, mais próximo do que eu estou te vendo. Cara, aquilo acabou comigo, no sentido do bom, né? No bom sentido. Quando ele disse isso, eu olhei nos olhos dele e eu sabia que ele estava falando a verdade, porque é fácil de saber, é fácil de reconhecer. Talvez não seja a mesma busca que você tenha, por isso você não fica, por isso você não aceita o que ele diz, mas você reconhece. E nesse momento, eu olhei para os olhos dele e eu sabia, eu achei uma pessoa. Bom, esse foi o início. Gente, hoje já está na hora, né? Já deu hora, eu vou entrar no tema, já, que é sobre meditação. Ontem eu falei sobre a ilusão, sobre Maya, que significa a criação está formada, só que as criaturas precisam não saber que elas são luz, elas precisam não saber que elas são imortais,
elas precisam, como o espírito está dentro do corpo, né? A luz, o sopro está dentro do barro. Esse sopro não pode saber que ele é sopro. Esse sopro não pode saber, não é que não pode saber, ele não pode ser o sopro dentro do corpo, porque ele não vai viver esse mundo como mortais. Ele não vai experimentar esse mundo à flor da pele. Ele vai, assim como Adão no paraíso, ser um com Deus. E a experiência é outra. E o propósito da criação é exatamente você ser uma criatura. Porque eu acabei de olhar, estou olhando aqui os pássaros voando da minha janela. E se você olha esses pássaros voando, os pássaros são pássaros. Entende? Eles não questionam. Os peixinhos do aquário, os peixes que você vê nos lagos, que você pesca ou que você participa de alguma forma, né? Tudo que você enxerga, tudo que você vê, essas criaturas, o cachorrinho, o gatinho, sei lá, os bichos que você vê em geral, eles são o barro. Porque para experimentar o barro, para que os elementos desse mundo experimentem os elementos desse mundo, ele tem que ser o elemento desse mundo. Então, para que você tenha uma experiência de morar em São José dos Campos, para que você tenha uma experiência de morar no estado de São Paulo, para que você tenha uma experiência de morar em algum estado, que você seja, sei lá, baiano, gaúcho, estou dizendo assim, para que você pertença, que você sinta que você nasceu e tem na sua identidade um ser humano aí, um personagem, entendeu? Eu, no caso, né? Eu tenho esse corpo de barro e sou o Lael, que é a minha identidade nesse mundo, que é através dessa identidade que eu me relaciono com as formas e com tudo. É nessa identidade que está como eu devo me sentir na praia, é nessa identidade que está se eu devo sofrer ou ser feliz, é nessa identidade que está se eu devo sentir raiva, que hora eu devo sentir raiva. Os arquivos de como devo me sentir estão na minha identidade. Então, eu tenho que acreditar que eu sou o Lael e essa identidade para conviver nesse mundo como fui feito. Essa é a obra-prima da natureza. Ou seja, o ator se torna o personagem. E a gente, para viver nesse mundo, para viver essa peça imensa da existência, da vida, você tem que ser o personagem. Você tem que assumir e interpretar o personagem. O melhor, na melhor versão de si mesmo. Só que, no meio da peça de teatro, no meio da história da humanidade, alguns seres nasceram na Terra que sabiam. Alguns seres nasceram nesse planeta que tinham essa experiência. E a missão deles, por serem mestres, era a maestria. Era revelar essa experiência e ensinar. Dar a mensagem. Fazer a ponte. O mestre é a ponte. Esses personagens fazem a ponte entre o não ser para o ser. O ser para o não ser. Okay? Da matéria para a energia. Do mortal para o imortal. Para abrir as portas do livre-arbítrio. Dar acesso ao ser humano do portal entre o mortal e o imortal. Entende? Te dar acesso à imortalidade, que é o que você é, em essência, porque você é espírito. Você não é o corpo, não é a tua identidade. O corpo, o veículo adaptado próprio que o Criador fez para este mundo, para viver aqui, nessa existência. Tua identidade, tua personalidade, identidade, aí é o que você é nesse mundo, é a forma que você tem para entre
você e a existência e a vida, como você se relaciona com ela. Aí estão todos os arquivos na tua identidade. Sua identidade é uma estrutura de tudo que você recolheu até hoje, de informações, de conclusões, de referências desse mundo. Inclusive a de um mestre. Inclusive a do livre-arbítrio. Inclusive a de voltar para casa. Porque tudo isso está implícito na criatura, ser humano. E quando você tem esse nascimento humano, quando você tem a graça, tem as bênçãos, todo mundo tem as bênçãos, mas quando você pode encontrar o Mestre Perfeito, você tem que reconhecer isso como uma graça, como uma bênção na sua vida. E quando essas coisas acontecem, você ter o nascimento humano, o Mestre Perfeito, se saber quem Ele é, e ter a sede de experimentar, de ser, de entender, ter a capacidade do que a gente chama de satsang, da companhia da verdade, você querer isso, você ter sede disso, seu coração buscar por essa experiência. Quando tudo isso está unido, o milagre da vida, a beleza da existência, o propósito acontece. Então vamos lá, eu falei sobre a existência, né? Que o Criador não só fez o corpo, mas Ele também fez uma coisa chamada gunas, que era criar a ilusão de que você é o personagem criado por Ele. Lógico, você tem que interpretar perfeitamente. Então o Criador fez você ser o personagem. E você ser o personagem está dentro de uma coisa chamada gunas, está dentro de uma coisa chamada rajas, que é uma ação do Criador para que a ilusão se estabeleça, a finalização da obra de arte. E que essa finalização, essa obra de arte possa até mesmo recusar o mestre, como na época, na história de Jesus, né? Que os seres humanos, ou seja, a criação recusou o representante do Criador. A criação matou o Criador. Essa foi a história. Ah, mas por trás tem a ressurreição. Lógico, isso é óbvio, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do livre-arbítrio. Jesus não mudou a cabeça das pessoas que estavam decidindo entre ele e Barrabás. Ele não chamou anjos para tirarem ele da cruz, nem precisava de chamar anjos, saía da cruz. Tinha o poder da matéria. Ele podia ter saído daquela situação, como aquele momento que tem aquela passagem, né, que fala. São coisas relatadas sobre ele, a gente não sabe. Mas, assim, relatado do que ele pensou naquele momento, ou que alguém ouviu que ele disse: Pai, passa diante de mim esse cálice, tipo, eu não quero sofrer nesse dia. Ele estava pendurado na cruz. Ele falou: eu não quero. Tipo, quase que vou sair daqui. Entendeu? Quase isso. Aí ele pegou e respeitou a lei de seu pai, que era o livre-arbítrio dos homens não quererem essa experiência e até mesmo chegarem no nível de destruírem aquele que podia dar essa experiência. E ele disse: seja feita a sua vontade. Não interferiu na lei do livre-arbítrio, porque o mestre não interfere. Não é porque ele é o mestre, ele chega para a pessoa e fala: ok, eu tenho a mercadoria. Gente, pelo amor de Deus. Ok, eu tenho a experiência. Eu vou... Ah, você não está entendendo? Eu vou fazer você entender. Cara, isso é interferência no livre-arbítrio de alguém. No que a gente chama de liberdade de querer ou não. O mestre diz: eu tenho aqui a experiência. Outras pessoas dizem, fazendo o trabalho contrário do mestre:
Você não precisa disso, você tem tempo para isso. Tudo que a gente ouve falar. Não precisa, vai embora. Não. Tua vida tá boa, tá feliz, não sei para que você vai querer isso, isso aqui. Faça, vá. Use as atividades desse mundo. Vai estudar, vai trabalhar, vai seguir carreira, vai ficar rico, vai ter sucesso, vai ter isso. Cara, você pode ter tudo isso também. Ok? Mas só para você entender, o livre-arbítrio é isso. O livre-arbítrio não é decidir se você vai ser engenheiro ou médico. Isso são decisões normais da vida. Livre-arbítrio é com relação a Deus. Livre-arbítrio é com relação à experiência de você olhar e ser consciente de que você é o ator, não o personagem. E aí você fala assim, ok, eu sou o ator. Eu vou olhar no espelho de novo. Desta vez não para ver o personagem que eu vou interpretar, que eu interpreto nesse mundo, nessa maravilhosa peça da criação. Não, eu quero olhar no espelho e ver dessa vez o ator. E aí você vai se conhecer, de repente você acorda no meio da peça e fala, nossa, interpretei tão bem, né, por causa de tamas e por causa de rajas, que eu me esqueci de quem eu era, que eu sou um ator. Agora eu quero, cara, eu me esqueci como é que eu sou, esqueci meu rosto de ator, eu não sei mais quem eu sou. Eu estou sendo o personagem, acreditando que eu sou o personagem. E me tornei o personagem de tão bem que eu interpretei essa peça. Dirigida pelo diretor máximo, pelo roteirista. E aí, de repente, você vai olhar no espelho, e esse espelho é o próprio diretor que lembra você, ei, cara, você é o ator, não o personagem. Você quer um espelho? Eu tenho espelho. Esse espelho vai fazer você olhar para dentro de si mesmo. E olhando para dentro de si mesmo, você vai ver o ator. Você não é o personagem. Você está interpretando ele. Esta peça, uma hora termina. E você volta para casa. O ator volta para casa. Quer saber o rosto desse ator? E aí, quando você tem essa experiência, se chama meditação. Quando você tem essa experiência que eu tive em 1973, quando eu encontrei aquela pessoa que pôde me proporcionar a meditação, o acesso à meditação. Muda tudo, ok? Porque você volta para casa. Você não deixa a peça, mas você volta para casa. Quando você deixa de atuar. E que hora você volta para casa? Que hora você é o ator e que hora você é o personagem que está interpretando? A meditação, ela é uma experiência de voltar-se para dentro. Essa experiência de voltar-se para dentro é a experiência da criatura voltar a conhecer a parte dentro dela que é esclarecedora do presença, onisciência e onipotência. Onde você pode ver a face do ator, que é a mesma face do Criador. O ator é o Criador em você, interpretando. Você é, na verdade, o próprio poder criador. Só que você não cria. Você interpreta. Ele cria o ator, porque ele coloca dentro de cada personagem o Espírito Santo, ele coloca dentro de cada personagem, cada criatura, cada personagem dessa peça do barro, né, que ele cria do barro, e coloca o ator dentro. E o ator é uma porção de si mesmo. Vocês vão entender tudo isso na prática.
Ok, gente, então rapidamente eu vou falar de meditação. Tudo isso que eu estou falando é meditação, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o tema. Se você olhar, a meditação não é uma coisa para brasileiros. A meditação não é uma coisa para a nossa cultura. A meditação não é uma coisa para a cultura hindu, para a cultura chinesa. A meditação não é uma coisa feita para os índios. A meditação não é uma coisa feita para... Gente, meditação não tem nada a ver com raça, não tem nada a ver com cultura. A meditação não é oriental, a meditação não é ocidental. Não existe a meditação religiosa, a meditação oriental, a meditação ocidental, a meditação não extraterrestre. Não existe isso. O que existe são disciplinas que as pessoas criam em culturas diferentes. Eu não estou falando dessa meditação, gente, de mantras, de técnicas disso e daquilo, essas coisas culturais, religiosas culturais. Eu não estou falando desse tipo de meditação. Eu estou falando de ir para dentro. Eu estou falando de se conhecer, eu estou falando de conhecer a luz, eu estou falando de conhecer a essência, de conhecer a vida. Em essência, a energia que é eterna dentro de você, o ator desse personagem. E isso não é cultural, gente. Ah, mas eu li, os hindus fazem meditação, eu vejo nas academias de yoga. Gente, isso são disciplinas. É chamado de meditação qualquer técnica. Nem que seja fechar os olhos e visualizar algo. Não é disso que nós estamos falando, não é disso que eu estou falando. Não são essas culturais que pertencem, que alguém criou, que alguém desenvolveu, que alguém montou, que alguém está levando para as pessoas uma técnica específica que vai fazer isso, isso, aquilo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do que você é, eu estou falando de você olhar para você, eu estou falando de você ter a experiência que Jesus ensinou, que Buda ensinou, que Krishna ensinou. E como você vai saber isso? Pelo fruto. Quando você descobrir o que você recebeu, você vai descobrir que é o mesmo que o outro recebeu. Porque se você não receber o que o outro deu, ensinou, você não vai saber. Nem mesmo identificar o que ele está dando. Eu falo por parábolas para aqueles que têm, entendam. Aqueles que não têm, não entendam. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem Deus em espírito e em verdade. Aqueles que vierem a mim verão a Deus. Eu estou repetindo frases que não são minhas. Ok, uma vez que você tem acesso, o que é então a meditação? A meditação é a experiência de você estar um com Deus, de você voltar a ser um com Deus, porque é o que você é em essência. Você voltar a ser o que você é, viver a verdade. E algumas pessoas sabem, através de literaturas, algumas pessoas perceberam que o ser humano que medita, o ser humano que tem essa experiência, ele não vai ter essa experiência na hora que ele se senta. Entende? Quando o mestre chegava e falava, quando você for meditar, não medite na frente de todo mundo, porque fazendo aquelas posturas, aquelas coisas, sabe, de olhos fechados no canto, para que as pessoas saibam, para que as pessoas vejam, nossa, aquele cara é um yogi, aquele cara é um devoto, aquele cara conhece, aquele cara está meditando. Na verdade, o que ele estava querendo dizer é o seguinte: você quer meditar, você medita onde você quiser, com a posição que você quer, sabe? Hoje em dia está até tão
comum você ver pessoas de olhos fechados, sentadas, até que aquelas posições orientais que não tem nada a ver com a meditação. E aí você olha, e o que o mestre está falando é o seguinte: a meditação, para que você medite, não é que você vai meditar quando você estiver de olhos fechados, porque esse é o que a gente aprendeu, não sei, aprendeu não, intuiu, sei lá o quê. Às vezes a gente olha e fala, eu vou meditar, e aí você vai para o seu quarto, você vai para o seu canto, você vai e se senta numa poltrona, ou aquela posição, você senta-se numa almofada, cruza as suas pernas em posição de lótus, mantém sua coluna reta, fecha seus olhos. Muita gente pensa que você, quando for meditar, você vai fazer isso. Não. Mas espera aí, quando uma pessoa que nem você, que tem o conhecimento, quando você vai meditar, você não faz isso? Não. Gente, entenda uma coisa. Existem, para que você tenha essa experiência interna, você deveria viver essa vida experimentando, trabalhar experimentando, ser o que você é, experimentando o que você é, usando a palavra, estar dentro de você mesmo, sendo o personagem, não, sendo o ator, sim. Você pode estar sendo o ator dentro do personagem, sendo os dois. Sua consciência pode estar, ao mesmo tempo que intelectualmente, seu cérebro, seu raciocínio, né, sua identidade, seu corpo, seu personagem, esse ator, estar trabalhando, agindo, atuando, ao mesmo tempo ele não deixar de ser o que ele é, porque o que ele é não é esquecido. Não é que o ator precisa deixar de ser ator e se tornar o personagem, não, ele tem que ser o personagem de tal forma que todo mundo acredite que ele é o personagem, de tão bem que ele interpreta. Esse é o melhor ator. Entendeu? O melhor personagem é o mais convincente. Claro, aquele que deixou de ser ator e é só o personagem é convincente em qualquer peça de teatro. Mas no livre-arbítrio, a consciência tem que estar na luz, na vida. Tem que estar aí, respirando, junto com o movimento de Deus. Então você tem que estar meditando, estar dentro de você, de olhos abertos, trabalhando, estudando, vivendo nesse mundo, se relacionando, existindo, atuando esse personagem o melhor possível, mas sem se desligar. Para isso, algumas pessoas usam a palavra meditação plena, que é estar totalmente consciente, fora e, principalmente, para quem medita, dentro. Estar dentro e fora, ao mesmo tempo. Porque você não faz estar dentro como atividade, não é uma atividade, é se manter, claro, consciente do que você é, nesse mundo agindo. Então a meditação é para você fazer trabalhando, não é aquela coisa de, eu não gosto de meditação, eu não tenho concentração. Eu vou lá para o meu quarto, fecho meus olhos lá, tento imaginar uma luz, ou tento inventar. Gente, isso não é meditação. Eu vou entrar nessa parte. Por enquanto eu estou falando o que meditação é. E aí você vive nesse mundo meditando, acompanhando a vida, sentindo a vida, consciente da vida, sendo o ator, interpretando o personagem. Okay? Não ser iludido, não estar com os véus, tirar esses véus. Começar esse processo de ser um com Deus. Ok? Então, meditar é viver neste mundo. Meditar é viver nesse mundo conscientemente da vida. Sentir a vida.
na existência. Ok? Meditação é isso. Meditação também é aquele momento que você vai se isolar e sentar em lótus, ou numa poltrona, ou deitado na cama, ou numa tetraplégico, numa cama de hospital, quando você não está interpretando um personagem, quando você está existindo, vivendo, respirando só. Ok. Essa talvez seja a mais conhecida, que é quando você se isola, você fecha seus olhos, você para de ouvir os barulhos desse mundo, você para de ouvir os barulhos da mente, você para de ouvir os sons do raciocínio e você fecha seus olhos, fecha seus ouvidos, fecha seu corpo, da pele para fora, fecha e vai para dentro. E dentro de você vai ter um encontro só entre o ator e o criador e o diretor da peça. Aí, nesse momento, você não vai trabalhar, estudar. Nesse momento, você vai ter um tempo só entre você e seu criador, dentro de você. E não é pensar, porque daí você vai raciocinar. Você não vai usar o pensamento. Você não vai usar o raciocínio. Você não vai usar. Você vai usar para ir para dentro. Uma vez estando ali no seu coração, uma vez estando ali na câmara do teu templo, que teu corpo é um templo, uma vez estando ali dentro de você, não é necessário mais atuar. Você não vai mais ser o Lael. Nesse momento, você não vai atuar, você não vai precisar deste corpo para ser. Não. E nesse momento você não está agindo. Você parou de atuar nesse momento. E nesse momento, você vai ficar só. O ator e o diretor. O ator e o roteirista. E não é para analisar o roteiro, porque para isso você vai ter que fazer meditando, atuando. Aí você analisa o roteiro. Mas não é isso. Dentro de você vai estar entre você e aquele que, o poder que fez tudo. Mas aí você não vai estar analisando, conversando, batendo papo, entendeu? Isso você vai fazer atuando. Isso é você, o Lael, que vai orar a Deus. Dentro de mim, eu vou estar com Ele. Porque essa é a minha essência, é o que verdadeiramente eu sou. E eu preciso disso. Eu preciso ser o que eu sou. Eu preciso voltar para casa, em essência. Eu preciso que o Espírito volte a ser a essência. Nesse momento, tudo que você precisa é se desligar de tudo. Naquele momento é só você. Na verdade, nem é você, mas naquele momento. Porque o acesso você já tem. Você sabe como entrar para dentro de você. Você sabe como acessar essa luz, como acessar essa essência dentro, essa vida dentro, como acessar Deus dentro de você. E aí, você só vai estar. Só vai ser o que você é. E nesse momento, você vai não meditar mais. Você não vai mais estar dentro. Porque aí já vai deixar de ser dentro. Porque dentro de você é um portal. Metáfora para você entender. Quando você fecha seus olhos, você não tem mais as paredes da tua cabeça, do teu braço, do teu peito, você não tem mais as paredes do pulmão, você não tem mais isso. Quando você volta para dentro, abre. Ok? E o que existe aí é luz, som, água da vida, movimento,
da essência, fazendo a existência física, a criação existir. Mas dentro não tem criação. Dentro tem essência. Ok, gente. Meditar é tudo. Meditar é ir para dentro, para ser consciente. Ao mesmo tempo, do personagem e do espírito e da luz fora existindo nesse mundo. Então, meditação não é aquele momento, porque não é que você não vai ter que pensar, por isso que você não precisa de concentração. Você vai ter que se soltar. Mas tem técnica para isso. A outra forma eu falo amanhã. São 3 conhecidas maneiras de raciocinar, de uma metáfora, onde você pode entender um pouquinho o que é meditação. Meditação focada, que é quando você esquece do resto. Não é que você esquece. Está aí. Você não tem que formar, você não tem que criar, você não tem que fabricar. Você não vai meditar como se estiver criando uma disciplina, uma coisa. Não! A meditação focada, chamada meditação focada, ou a meditação propriamente dita, conhecida, com aquele momento que você se isola, você faz isso só para você estar com Deus, sem preocupação nenhuma, sem ter que estar atuando nem nada. Nesse momento você fecha seus olhos e vai ser você. Um pouco mais além. Nesse momento você fecha seus olhos e vai ser Ele. Porque ali dentro de você não tem nem você nem Ele. Só a consciência. Que não é sua nem Ele. Ok. A outra é ok. O que você pode contribuir tendo isso? Amanhã falaremos sobre isso. Que é a parte onde as pessoas conhecem como a parte de, como é que é? Compaixão, bondade, mas isso vamos discutir amanhã. Discutir não, amanhã eu falo algumas coisas. Tá? Meu telefone pessoal estará no primeiro comentário deste vídeo. Anotem, é meu WhatsApp, é a maneira da gente comunicar. É uma das formas, a plataforma que a gente está usando para se comunicar é essa. Então use, pegue esse telefone, manda um oi para mim, para que a gente já se adicione, para que a gente já possa ter um canal de comunicação que não se perca. Né? E ok, gente. Até amanhã, foi muito bom estar contigo. Foi muito bom poder falar, poder transmitir, deixar registrado. Mantenha-se em contato, se vocês quiserem essa experiência. Eu sou uma das pessoas que tem, ok? Eu sou uma das pessoas que conhece. Então mantenha contato. Até que vocês saibam como vocês também possam ter essa experiência, se vocês, usando o livre-arbítrio, assim o quiserem. Ok, pessoal? Amanhã, 6h33, estaremos juntos para mais uma live. Esse vídeo estará gravado. Compartilhem esse vídeo. Me sigam nas redes sociais. Vamos fazer isso acontecer. Ok? Graça e paz. Fiquem com Deus.